Olá, boas-vindas aqui ao Instituto de Desenho Instrucional. Hoje nós vamos bater um papo sobre meta design. Me conta aqui, você já tinha se deparado com esse conceito ou com essa prática, né? O meta design é aí o futuro, né? Uma nova fronteira, o novo desafio do design instrucional, né? Pensar nos caminhos de design que alimentam não só o design instrucional, mas todas as outras práticas aí de design, tá? Então, bora lá. O que é meta design, né? É um conceito que se refere ao processo do design, como eu já compartilhei com vocês. Em outras palavras, né, o meta design traz para a gente a possibilidade, né, de focar não só no produto final, né, como focar no carro, focar no curso online, focar num site, focar numa casa. O meta design ele se concentra em criar e melhorar, né, as ferramentas, os métodos e as condições que permitem que o design aconteça de maneira eficiente e efetiva, né? Então, é como se eu parasse e, em vez de olhar para o design instrucional, eu me dedicasse a olhar para as premissas do design como um todo, né? Essa ação, né, ela pode ser traduzida, né, o meta design, é, ele busca facilitar o processo do design, permitindo que nós, designers, independente da área, né, que a gente explore mais ideias, solucione mais problemas, desenvolva soluções mais inovadoras, usando ferramentas, métodos, princípios do design de forma mais eficaz a cada dia, né? É o meta design, né? E esse desafio de pensar nesse refinamento das técnicas, das ferramentas, dos métodos e das condições que impulsionam o design, ele se traduz em diversas ações, né? Por exemplo, no desenvolvimento de ferramentas digitais, que auxiliam no processo de design, desde a concepção até a prototipagem e produção, né? Também se traduz na criação de metodologias e frameworks que guiam os designers em suas atividades. Também, né, se traduz no estabelecimento de princípios e diretrizes de design que vão conseguir impactar aí todas as áreas do design. E aí, dois campos que são muito importantes, que é a promoção de pesquisas e o fomento ao desenvolvimento dos designers, que traz para a gente é, a necessidade de um conhecimento aprofundado sobre design instrucional, né? Sobre meta design e sobre todos os designs que estão debaixo do guarda-chuva do design, para que a gente esteja preparado para os desafios futuros com as ferramentas mais assertivas aí que existem, tá? Vamos dar um exemplo para ficar bem claro para todo mundo, né? No design tradicional, quando eu for construir uma casa, todo o meu esforço ele é direcionado para criar a casa em si. Eu estou preocupado, por exemplo, em escolher os materiais, né? Em pensar no design da casa, quantos quartos, quantos cômodos, né? E quando a gente olha para o meta design, eu estou preocupado com as ferramentas que eu vou utilizar para construir essa casa. Eu estou preocupado com as ferramentas que são mais adequadas para a construção e não com a construção em si. Então, enquanto o design tradicional vai focar na casa, o meta design vai focar no como, para pensar na forma mais facilitada e mais assertiva e mais produtiva de construir aquela casa, né? Olhando ferramenta, olhando material e não necessariamente focando na casa que está pronta,
tá? Quando a gente olha o design e o meta design, bom, aí nós temos aí um duelo de titãs, né? É, com certeza, né, ambos compartilhem a paixão em criar soluções inovadoras. Tanto o meta design como o design instrucional querem trazer a inovação, a eficácia, a eficiência, mas eles divergem nos enfoques e nos objetivos. Vamos dar uma olhadinha nessa disputa aí que é super amigável, que inclusive dá para ser uma cocriação, uma colaboração em que a gente pode, ora tá no design instrucional, ora tá no meta design, né? Pois bem, no design instrucional, o foco está no fazer. Mergulha aí na criação dos produtos, dos cursos, dos treinamentos, focado na experiência tangível e molda a realidade aí com as competências de DI. Quando eu olho para o meta design, o foco está no pensar. O meta design ele explora os sistemas, os contextos, as condições que moldam o design. Questiona a regra. Isso realmente é funcional? De repente, aquilo que já é uma verdade consolidada para o design instrucional, aqui no meta design, ele está buscando outras possibilidades, né? No design instrucional, a abordagem é centrada no objeto, né? Está priorizando estética, funcionalidade, a usabilidade, preocupado ali com cada detalhe, pensando no usuário. Enquanto o meta design tem uma abordagem holística, ele considera o impacto social, o impacto ambiental, o impacto cultural dos projetos, né? Então ele busca soluções que promovam o bem-estar e a sustentabilidade. O design instrucional tem uma visão de curto prazo. Ponto. Resolve ali as demandas imediatas dos usuários, né? E entrega solução eficiente para problemas específicos. Olhando para o meta design, a gente tem uma visão de longo prazo. O meta design antecipa as tendências futuras, os desafios emergentes e projeta soluções inovadoras que vão moldar o amanhã. No design instrucional, processos lineares, e aí nós temos vários métodos lineares, né? Que apesar de poder ter um viés iterativo, como o AD pode ter, ele é visto como um processo linear, segue um fluxo sequencial, né? Identificação das necessidades de aprendizagem, contexto, planejamento, desenvolvimento, né? O meta design ele segue um processo que é não linear, né? Ele abraça essa flexibilidade e adaptabilidade, permitindo que as ideias elas vão evoluindo e se adaptando de acordo com o que vai acontecendo aí ao longo do caminho, né? O design instrucional foca na expertise individual do designer instrucional, na sua habilidade enquanto DI. E reconhece que seu papel é, assim, importantíssimo. O seu papel individual enquanto pessoa com competências de DI nesse processo criativo. O metadesign foca na colaboração. Reconhece que o poder da inteligência coletiva, que reúne diversas perspectivas, que reúne diversas áreas do conhecimento, criam soluções mais abrangentes e mais significativas, né? Então, enquanto o DI está focado ali numa execução impecável, o metadesign brilha na estratégia e na visão do futuro. Mas ambas são ferramentas importantíssimas na sua caixa de ferramentas, para que você possa escolher e até mesclar essas abordagens dependendo das suas necessidades e dos objetivos de cada um dos projetos, né? Mas para a gente conseguir trazer para os projetos, a gente precisa entender mais sobre os princípios, né, do meta design. Esses princípios fundamentais abrangem uma abordagem super holística, integrativa,
para a criação de soluções, de produtos, de serviços, né? É, o meta design, né, o design do design, ele quer construir condições e estruturas que permitam que o design ele surja de maneira colaborativa. Então, para que isso possa acontecer, o primeiro princípio, obviamente, é a cocriação e a participação, né? Fomenta essa colaboração interativa para permitir que diferentes perspectivas enriqueçam o processo do design. E isso, gente, envolve você estar conectado com todo mundo que vai participar do projeto, né? Seja aluno, professor, conteudista, coordenador, PM, gestor de projetos e todo mundo que vai ser impactado por aquele projeto, né? Outro princípio do meta-design é aí a flexibilidade e adaptabilidade, né? O meta-design, ele se preocupa com a criação de soluções, de ferramentas, de sistemas que possam evoluir ao longo do tempo em resposta aos novos desafios que vão aparecer, às novas oportunidades. Então é importante que essas estruturas de design sejam flexíveis o suficiente para se adaptar às mudanças que com certeza vão acontecer, né? O meta design, né, tem aí como um princípio a questão da sustentabilidade, né? Busca criar soluções que sejam ambiental, social e economicamente sustentáveis. Isso tem um impacto gigantesco na nossa decisão de design, pensando no meio ambiente, pensando nas comunidades. Mais um princípio, transdisciplinaridade. Olha só, se a cocriação já é um princípio importante, a transdisciplinaridade também incentiva a colaboração entre campos, né, do conhecimento, de estudo, de pesquisa, que de repente, tradicionalmente, não interagem muito, mas que, ao interagir, consegue ampliar a base de conhecimento que é utilizada ali no design. Então, está preocupado em fazer essa integração entre conhecimentos e práticas de diferentes disciplinas para criar essas soluções aí mais inovadoras e abrangentes. Aí tem um princípio da emergência e da auto-organização. Né? O meta-design está preocupado em criar soluções que, de repente, possam surgir de maneira espontânea dentro do sistema. Então, é como se os sistemas de design tivessem aí uma característica de se auto-organizarem e de se ajustarem naturalmente à medida que novos desafios e necessidades vão surgindo. Aí tem a iteratividade, prototipagem rápida, ciclo rápido de prototipagem, teste, refinamento, avaliação, e tudo isso para permitir que os ajustes sejam contínuos e constantes, né? E a questão dos protótipos e dessas iterações facilita muito a experimentação e o aprendizado, né, como um todo. O meta-design está preocupado com sistemas que sejam abertos, que se conectem, né, com outros assuntos, com outros sistemas de maneira fluida e que permita a expansão e a melhoria contínua, né, desses processos como um todo. E também, né, traz consigo uma questão de encorajamento dos designers de olharem criticamente para suas práticas, entender quais são os impactos das suas decisões, né? Então, isso traz uma consciência contínua do papel do design, mas não para o meu único impactado aluno, mas para a sociedade como um todo, né? O meta-design preza por soluções aí, por práticas e por princípios que atendam e que respeitam e que valorizem a diversidade, seja ela cultural, seja ela biológica, social, né? Na verdade, a diversidade é uma fonte de inovação. Então, quanto mais diferentes perspectivas forem consideradas no processo de design, mais equitativo e abrangente vai ser
esse processo. E por fim, a gente tem um pensamento sistêmico, que é de olhar para o todo, para todas as suas interrelações e desfocar daquele componente isolado. A gente precisa entender e projetar para sistemas integrados, considerando essas interdependências, essas conexões. Né? Esses princípios, eles são aí fundamentais para a prática do metadesign, né? Porque traz para a gente essa estrutura mais conectada, inovadora, adaptativa, né? E capaz de olhar para os desafios mais complexos do mundo contemporâneo com ferramentas aí mais holísticas, tá? Falando aí em ferramentas, né? Nós vamos perceber que as ferramentas, elas desdobram muito aí dos princípios fundamentais do metadesign, né? E se eu estou falando, obviamente, né, de ferramentas, sim, eu estou falando de plataformas colaborativas, né, para facilitar o que essa colaboração entre tempo real, a gestão desse projeto em tempo real. Então, eu estou falando de Miro, de Trello, de Asana e de todas essas ferramentas que juntam a gestão e a comunicação, a colaboração, né? Eu estou falando de softwares de modelagem e simulação, para que a gente consiga criar esses modelos e fazer a simulação em diferentes cenários, para que a gente possa colher aí informações que vão nos ajudar na previsão dos resultados. Eu estou falando de MATLAB, de Simulink, né? Ó, ferramentas de prototipagem, já que a prototipagem é tão importante, né? E aí eu estou falando, por exemplo, de impressoras 3D, né? Do saudoso Arduino, do Raspberry. Eu estou falando de ferramentas que nos ajudam a olhar dados como Tableau, Power BI, né? É, porque vai permitir que a gente tenha maior compreensão das informações que os dados estão comunicando para a gente. E aí, ter o dado, a informação compartilhada através do dado, né, ter um apoio maior para a nossa tomada de decisão. E aí, né, os famigerados ambientes de realidades mistas, né, e aí seja aumentado ou virtual, mas que permitam a gente criar simulações imersivas interativas, porque aí a gente tem uma nova maneira de explorar e de testar as ideias aí do design, tá? Técnica para meta design é o que mais tem, com certeza você já ouviu falar muitas delas e de repente já usa, só precisa aumentar o seu campo de aplicação dessas ferramentas. Mas se eu estou falando de cocriação, se eu estou falando de construção colaborativa, se eu estou falando de prototipagem, obviamente eu estou falando de design thinking, ponto, né? Ter essa abordagem que é centrada no usuário promove empatia, definição e resolução de problemas, a ideação, a prototipagem, o teste, né? Então, aqui no metadesign, é muito usado para resolver problema complexo de forma criativa e colaborativa, né? Tem mapeamento de stakeholders, que é uma outra ferramenta, né? A gente tem essa competência de analisar todas as partes do projeto, né? Das pessoas que estão no projeto, entendendo as suas necessidades, preferências e tudo isso, para que a gente consiga ter uma perspectiva relevante para todo mundo, né? Análise de cenário, né? Olhar o cenário, usar técnicas aí de análise de cenário para que a gente consiga planejar e nos preparar para diferentes contextos de futuro, né? Isso melhora a adaptabilidade e a resiliência. De novo, prototipagem rápida e interativa, né? Para a gente poder experimentar e melhorar de maneira contínua. Pensamento sistêmico também é uma ferramenta, porque vai ajudar a gente a entender e a principalmente projetar sistemas complexos, levando em consideração aí todas as interrelações entre as partes envolvidas aí no sistema. Workshops e sessão de cocriação, né? Fomenta aí a colaboração, a criatividade, o alinhamento entre os participantes, né? Então, essas reuniões estruturadas geram muitas ideias, muitos insights que impactam e tornam as soluções ainda mais significativas, né?
A jornada do usuário, que é muito comum para UX design, também para design instrucional, ajuda a gente a identificar o ponto específico da dor, entender aquelas oportunidades de melhoria e garantir que o design final atenda aí de maneira pontual às reais necessidades. As metodologias ágeis, que trazem para a gente aí a iteração, a avaliação, isso tudo de maneira rápida e assertiva. O design participativo, para que a gente possa ouvir e possa considerar todo mundo que vai ser impactado aí pelo projeto. E a análise das redes sociais, que traz para a gente aí um aprofundamento das dinâmicas sociais, de como é que elas influenciam o sistema. E tudo isso vai impactar, obviamente, nas nossas decisões de design. Então, essas ferramentas, essas técnicas, elas são essenciais para que o metadesign proporcione uma base sólida de criação de sistema, de ferramenta, de princípios que sejam adaptáveis, que sejam colaborativos, que sejam sustentáveis e principalmente que alimentem aí as outras etapas aí do design, né? O metadesign, a gente, como a gente pode perceber, algumas ferramentas já estão no nosso crivo, né? Então, acho que o nosso desafio é ampliar a nossa visão enquanto designers instrucionais, desenvolvedores aí de conteúdos, né? Designer de experiências de aprendizagem. Hoje, né, a gente tem um foco ali no planejamento, na criação dos materiais, na construção da avaliação. E assim, o ápice disso é a entrega do curso lá na plataforma, né? O metadesign traz para a gente uma outra leitura, uma outra preocupação, né? Que é a gente pivotar para a criação, para a gente pensar em ferramentas que possibilitam e facilitam o trabalho enquanto designer instrucional, que facilitam e possibilitam que as pessoas consigam consumir aquelas ferramentas de design instrucional que foram pensadas aqui no meta design, que é o design do design instrucional, e consigam autonomia, né, para construir aí as suas experiências de aprendizagem, os seus conteúdos, né? E além das ferramentas, pensar também nos métodos, né? Quais métodos são eficazes, são eficientes, quais métodos facilitam, o que realmente impacta a aprendizagem. Então, focar bem é, na seleção, na organização, na criação e na escolha desses métodos de desenvolvimento dessas nossas experiências de aprendizagem, né? Então, por isso que o metadesign, ele é uma nova fronteira para o design instrucional, porque faz com que a gente dê um passo atrás e escolha ferramentas que de repente sejam mais significativas para o nosso próprio propósito de usar o design como ferramenta de criação de soluções aí, no caso educacionais. Então, dê um passo atrás, né? O metadesign pode transformar como já está transformando a educação. Em vez de você ficar focado e preocupado só com o produto final lá no ambiente de curso, o metadesign é um convite para você pensar no design das ferramentas, das técnicas, dos métodos que você usa para fazer design instrucional. Isso se conecta com muitas coisas legais, com criatividade, por exemplo, né? Então, vamos aí tornar o nosso olhar mais amplo, mais macro quando a gente pensa em design. Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco hoje. Conta aqui nos comentários se você já conhecia a Meta Design, se você já aplica, como é que você vê isso aí no seu contexto. É sempre bom poder conversar com vocês, tá bom? Obrigada, até mais, tchau, tchau.